Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Cláudio. Espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam estudando bastante e aprendendo cada vez mais. Vou fazer um pequeno comentário de algumas aulas, não muito, algumas só. Assim, do dia 8 a 19 de junho, foi trabalhado com vocês poema e poesia. Falamos o que é verso, estrofe, todas as estruturas, né, de um poema, de uma poesia, para que vocês compreendam melhor esse tipo de texto. Do dia 6 a 17 de julho, foi trabalhado os poemas visuais. Do dia 20 ao dia 31, foi trabalhada uma fábula. Além das atividades, foi trabalhada uma fábula, o urso e as abelhas. Vocês leram, espero que vocês gostaram dessa fábula, que ela é bem interessante. Já do dia 20 a 28 de agosto, foi explicado o texto narrativo e o que eles têm em comum. Gostaria que vocês lessem a explicação novamente daquela aula. É muito importante. Lá vocês vão ver, né, a explicação do texto narrativo. Existem vários tipos de textos narrativos. Exemplo, crônicas, contos, fábulas, lendas, novelas, entre outros. E nesta aula vamos estar focando mais no texto narrativo fábula e dar uma pequena pincelada no texto narrativo lenda. A fábula é uma narrativa figurada, na qual as personagens são geralmente animais que possuem características humanas. Pode ser escrita em prosa ou em verso e é sustentada sempre por uma lição de moral, constatada na conclusão da história. A fábula está presente em nosso meio há muito tempo. É utilizada como fins educacionais. Muitos provérbios populares vieram da moral contida nessa narrativa. Como exemplo, vou falar algumas morais assim de algumas fábulas. Eu acredito que você já até conhece de qual fábula é. Se não conhece, vão precisar ler algumas fábulas para conhecer. É muito bom ler fábula. Texto muito gostoso de ler. Exemplo. A pressa inimiga da perfeição é a moral. De qual fábula será? Alguns alunos têm certeza que vão acertar. Outros já não sei se lembram. É a moral da fábula A Lebre e a Tartaruga. Um amigo na hora da necessidade é um amigo de verdade. Essa fábula, acredito que alguns já assistiram até o desenho dela, outros leram, é a fábula da cigarra e as formigas. Portanto, sempre quando for escrever uma fábula, lembre-se de ter um ensinamento em mente. Além disso, o diálogo deve estar presente, uma vez que trata-se de uma narrativa. Pode ser exposta também oralmente. A fábula apresenta diversas versões de uma mesma história, e por esse motivo dá-se ênfase a um princípio ou outro, dependendo da intenção do escritor ou interlocutor. É um gênero textual muito versátil, pois permite diversas situações e maneiras de se explorar um assunto. A fábula, na aula, é bastante utilizada. Além da aula, é utilizada no vestibular, é utilizada em concursos. Então, lembrando que devemos sempre escolher personagens inanimados. O que é inanimados, professor? Isso aí é fácil, que não tem alma. Exemplo, pedra, árvore, sol, lua.
entre outros, ou animais, e uma moral que norteará todo o enredo. Falar um pouquinho sobre lenda. A lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos que combina fatos reais e históricos com fatos irreais, isto é, que são meramente produto da imaginação humana. Exemplo de lenda para vocês: tem a lenda da mula sem cabeça. O que quer dizer lenda? Que nunca foi comprovada cientificamente que existiu uma mula sem cabeça. A partir do momento que for comprovado, deixa de ser lenda e vira história. A lenda do lobisomem, e assim existem vários outros tipos de lendas. Então aqui é só uma pequena pincelada mesmo. Agora vamos para a atividade de interpretação de texto, o galo cantor. Esse texto trata-se de um galo que cantava bem alto logo que raiava o sol, a fim de superar o canto de seus companheiros. Era um galo muito arrogante, porém aconteceu algo que mudou a sua vida completamente. Ficaram curiosos? Querem saber a continuidade dessa história? Então, fica o convite para que vocês leiam o texto e, na sequência, responda as questões que foram propostas. Esse texto, O Galo Cantor, é uma fábula. Gostaria que vocês observassem bem a estrutura do texto. Quantos parágrafos que tem, observassem a moral da história, tá? Leiam umas 3 vezes com bastante atenção. Tenho certeza que a maioria vão acertar todas as questões. São questões fáceis. É só prestar atenção mesmo. Exemplo, a primeira. O que definia o galo aos olhos dos demais animais? Então, o que definia o galo aos olhos dos demais animais? A sua arrogância, a sua força, o seu canto ou o seu domínio? O aluno que vai de cabeça acaba errando. Para acertar, tem que ver no texto o que o texto fala. Se vocês lerem o primeiro parágrafo, já vão achar a resposta. Então, acredito que todos irão acertar todas as questões. Se não acertar todas, vai chegar próximo das 8, já está ótimo. Deixamos o vocabulário para que vocês leiam essas palavras. Acredito que são as palavras que alguns alunos têm um pouquinho de dificuldade para entender, então já deixamos o vocabulário para auxiliar vocês. Deixamos uma atividade complementar, pessoal, nesse link abaixo. Gostaríamos que vocês fizessem a leitura da fábula A Formiga e a Pomba e respondessem as 10 questões. Essa atividade complementar não é obrigatória fazer, porém, os alunos que puderem fazer é muito importante, principalmente para vocês mesmos. Por quê? Porque vocês irão fazer e responder as questões. Terminou de responder, já podem ver quais questões vocês erraram e quais questões vocês acertaram. Pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, até acertar todas as questões e aprenderem. Então é um texto para auxiliar vocês. Após, passamos 5 questões para vocês de ortografia. Gostaríamos que vocês lessem com bastante atenção o que pede
e após responder os exercícios de ortografia. Lembrando que grafia escrita e orto é correta. Então, exercício de ortografia, exercício de escrita correta, que serve para vocês escreverem corretamente as palavras. Então, leiam com bastante atenção, marquem a palavra certa e já completem a lacuna. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4 é só para assinalar a que tiver escrita corretamente. Se é a letra A, que todos estão corretos, a letra B, C, D ou E. Aqui tiver, só colocar um X para marcar a questão correta. É somente uma, tá, pessoal? Então tá lá. A alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente só tem uma. Por isso, leia com bastante atenção. Vocês podem pesquisar no dicionário ou até mesmo no próprio celular, quem tiver acesso. Quem não tiver, tenta ler com bastante atenção, né, e marcar a que vocês acham que está correto, tanto na 4 como na 5 e nas demais. Lembrando que aqui as explicações eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção, tá? Não é difícil. Eu não li tudo para vocês, o que é personificação, mas tem a explicação já, que é utilizada para atribuir sensações, sentimentos, comportamentos, características, qualidades essenciais humanas a seres animados, aos objetos inanimados ou seres racionais, por exemplo. Então, leiam novamente essa explicação e qualquer dúvida, estou à disposição. É fácil? Não é. Então tá lá, o dia acordou feliz. O dia acorda feliz ou as pessoas que acordam feliz? Ah, as pessoas. Então aqui tem uma personificação, tá, pessoal? Bons estudos a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.